Nós vamos começar agora o estudo da mecânica dos sólidos e esta matéria abrange aí vários cursos. No nosso caso aqui nós estamos interessados na área de engenharia civil nas construções. E nós vamos começar desde o básico. Depois desta primeira aula, deste primeiro vídeo onde nós vamos ver os conceitos básicos, nós vamos passar para o estudo das estruturas biapoiadas. E nesta vamos ter uma série de vídeos para estudar os diferentes tipos de carregamentos de cargas, depois viga Gerber e por último nesta sessão pórticos. Vamos para os conceitos básicos. Então, um conceito básico que a gente precisa entender aí logo no início são os graus de liberdade de movimentação no espaço e no plano. Quantos movimentos eu consigo realizar no espaço, nas três dimensões? Concorda comigo que eu posso me deslocar no eixo Y, mas além de me deslocar no eixo Y, eu também posso rotacionar, eu posso girar em torno do eixo Y. Eu também posso me deslocar em direção do eixo X, mas eu também posso rotacionar e girar em torno do eixo X. E eu também posso me locomover, eu posso me mover na direção do eixo Z e também posso girar, rotacionar em torno do eixo Z. Então estes são os movimentos, os graus de liberdade que eu tenho no espaço. Perceba que eu tenho 6 possibilidades de movimento no espaço. E se você quer saber como é o espaço, se você ainda tem dificuldade de perceber o que é o espaço, veja esse exemplo. Aqui nós temos um canto de parede e cada eixo desta parede está representado aí como este aqui sendo o eixo Y, esse o X e este o Z, exatamente como nós tínhamos aqui, certo? Então perceba que eu posso me deslocar no eixo Y, eu posso ir, vir no eixo X e no eixo Z, e eu posso girar em torno deles também, ok? Então são 6 movimentos que eu tenho possibilidade de realizar no espaço. E como funciona no plano? Quais são os graus de liberdade que eu tenho no plano? Eu tenho a liberdade de me deslocar na direção do eixo X, e o mesmo acontece em relação ao eixo Y. Mas veja que não há liberdade para rotacionar, a não ser em relação ao eixo Y e X ao mesmo tempo. Então eu tenho 3 possíveis movimentos no espaço. Eu posso me deslocar no eixo Y, eu posso me deslocar no eixo X e eu posso rotacionar em relação a estes 2 eixos ao mesmo tempo. E por que isso é importante? Porque veja, no cálculo das estruturas nós temos que impedir que a nossa estrutura realize qualquer um destes movimentos, ok? Nós estamos interessados em estruturas relacionadas à engenharia civil, então você não quer que seu prédio saia andando por aí e nem caindo, girando, certo? Nós temos que impedir estes 3 movimentos e você vai ver que isto precisa acontecer para que a sua viga seja considerada uma viga isostática, ok? Bom, para que esses movimentos sejam impedidos, nós temos 3 equações de equilíbrio. Veja bem, as 3 equações de equilíbrio são as seguintes. O somatório de forças em Y é igual a 0. Pode ser que na sua faculdade seja dito que o somatório de forças verticais e seja um V no lugar do Y, mas é a mesma coisa. O somatório de forças em X é igual a 0, ou forças horizontais, FH, ok? É a mesma coisa. E o somatório de momento é aquela rotação no plano que nós acabamos de ver.
O somatório de momentos também tem que dar zero, e eu já passo a explicar isto um pouco melhor. Mas antes, veja este conceito. Até aqui, durante o ensino médio inteiro e até mesmo no fundamental, nós vimos que menos e mais se referem basicamente a números negativos e positivos. Esse conceito passa a mudar um pouco agora. A ideia de menos e mais, de negativo e positivo, vai ter mais a ver com sentido do que necessariamente com um número negativo ou um número positivo. Como assim? Veja bem. Para que uma estrutura esteja em equilíbrio, ela precisa ter o somatório de suas forças igual a zero. Então veja bem, se eu digo que aqui eu tenho 10 de força e eu estou puxando com 10 de força para a direita, quanto eu tenho que ter de força para a esquerda para que nenhum lado vença e fique parado? Eu tenho que ter 10 também. Então o somatório das duas forças tem que ser igual a, isso mesmo, tem que ser igual a zero. Então eu vou convencionar que a força que aponta para a direita recebe o sinal de positivo. E se a força que aponta para a direita recebe o sinal de positivo, a força que aponta para a esquerda recebe o sinal, exato, negativo. Então eu vou ter 10 menos 10 igual a zero. Mas veja, eu poderia dizer que a força para a esquerda é que é positiva. Então a força para a direita seria a negativa. E eu terei 10 menos 10 igual a zero. E isso vale tanto para cima quanto para baixo. Eu posso dizer que para cima é positivo, para baixo é negativo. E eu tenho 10 menos 10 igual a zero. Então estes conceitos vão ficando cada vez mais claros à medida que a gente avança nos cálculos. Há uma outra situação, pois nós temos que impedir também que a nossa estrutura rotacione, que ela gire. Então eu posso dizer que os esforços que fazem a estrutura tender um giro no sentido horário são os esforços que vão receber o sinal de positivo. Se o giro horário for positivo, o giro anti-horário será, isso mesmo, negativo. Mas caso você queira representar o esforço que faz o giro anti-horário como positivo, logo você vai ter que representar o esforço que faz giro horário, no sentido horário, como negativo. Basta que você adote uma convenção de sinal e você siga ela até o final. Essa convenção de sinal ela é arbitrária, quem escolhe é você. Ok, vamos então agora analisar os três tipos de apoios que vão sustentar a nossa estrutura. São três os tipos de apoio e o primeiro é o apoio móvel ou rolete ou ainda o apoio de primeiro gênero, que são representados geralmente por uma destas três figuras. Nós vamos usar esta do meio geralmente nos nossos cálculos. Vamos representar o apoio móvel com esta figura aqui do meio. Mas nós não vamos chamar apoio móvel, vamos chamar apoio de primeiro gênero, para que fique mais didático e seja mais fácil nós decorarmos, lembrarmos das suas características. Por quê? Porque o apoio de primeiro gênero ele impede apenas um movimento e ele gera uma reação de apoio. Ele impede apenas o movimento na vertical, ok? E ele tem como característica uma reação de apoio, ok? Nós vamos vendo isso um pouquinho mais para frente. E um exemplo de apoio de primeiro gênero está aqui. Imagine que a nossa estrutura seja o quadro da nossa bicicleta e os nossos apoios sejam as rodas, ok? Perceba que esta bicicleta ela está fixa nas rodas, então ela não vai subir nem descer, a menos que você saia empinando, mas ela está fixada nas rodas. Este é um exemplo de apoio de primeiro gênero, e esta aqui não seria uma estrutura isostática, ela seria hipoestática e a gente já vai ver o porquê disso mais para frente. Este aqui é um apoio de segundo gênero, conhecido também como apoio fixo. Este apoio ele tem como característica
impedir dois tipos de movimento. Ele tem 2 graus de liberdade impedidos. Ele impede o movimento na vertical e ele impede também o movimento na horizontal. Mas perceba que ele não impede essa estrutura de girar. E ele gera 2 reações de apoio, ok? E um bom exemplo disso pode ser um relógio. Imagine que o pino que trava os ponteiros deste relógio é o apoio. Perceba que estes ponteiros, por estarem apoiados pelo pino, eles não estão livres para sair na vertical e nem mesmo na horizontal, eles estão fixos aqui. Porém, eles podem rotacionar, e esta é a lógica do relógio. Então, este apoio ele impede 2 movimentos, o movimento na vertical, ele vai estar sempre fixo aqui, e o movimento na horizontal também, mas ele deixa a estrutura livre para rotacionar. O apoio de terceiro gênero, também conhecido como engaste. O apoio de terceiro gênero ele tem como característica impedir 3 movimentos. Ele tem 3 graus de liberdade impedidos. Ele impede que a estrutura se desloque na vertical, ela não sobe nem desce, e também que ela deslize na horizontal, ela não vai nem para um lado nem para o outro. Mas ele também impede esta estrutura de girar. E vamos aqui a um exemplo de apoio que possa nos ajudar a entender um pouquinho melhor estas atribuições. Perceba este camarada se apoiando nesta estrutura. Essa estrutura está fixada na parede. Esta estrutura ela não está livre para sair para a vertical. Ela não vai sair daqui em direção à vertical, nem mesmo deslizar pela parede na direção horizontal. Mas veja que esta estrutura ela também não vai rotacionar e ela está presa em apenas um apoio. Este aqui é um bom exemplo de apoio engastado, um apoio de terceiro gênero, ok? Agora que já praticamos a nossa atividade física do dia, vamos continuar com a matemática. Então, recapitulando, nós temos 3 tipos de apoio. O apoio de primeiro gênero tem 1 grau de liberdade impedido e gera uma reação. O apoio de segundo gênero tem 2 graus de liberdade impedidos e pode gerar até 2 reações. O apoio de terceiro gênero tem 3 graus de liberdade impedidos e pode gerar 3 reações. Ok, passamos agora à classificação das estruturas. Há 3 tipos de estruturas que nos interessam aqui: a hipoestática, a hiperestática e a isostática. E como nós vamos classificar estas estruturas? Nós vamos usar uma fórmula, onde diz que a classificação dela, que nós vamos chamar de G, o grau de prestaticidade dela, é igual a o número de incógnitas que nós tivermos no sistema, menos as equações de equilíbrio. Ok? E o número de incógnitas, o que vem a ser o número de incógnitas? O número de incógnitas são as reações de apoio que nós queremos descobrir, que nós vamos calcular. Isso já vai ficar mais claro. Então, de modo geral, G será igual ao número de incógnitas menos as equações de equilíbrio. Ok? Então, lembrando, se G for menor do que zero, nossa viga será hipoestática. Se G for maior do que zero, será hiperestática. E se G for igual a zero, será isostática. No ramo da engenharia civil, estamos mais interessados em estruturas hiperestáticas e isostáticas. Neste primeiro momento, vamos estudar apenas as isostáticas. Mas vamos perceber aqui exemplos das 3 categorias. Perceba aqui esta estrutura. Veja, quais são estes 2 tipos de apoios que temos aqui? São ambos apoios de primeiro gênero. Eles impedem quantos tipos de movimentos? Apenas um tipo de movimento, e o movimento é na vertical.
vertical. Por isso nós vamos chamar estas reações de apoio de VA, porque ela se refere ao ponto A da estrutura, e VB, porque ela se refere ao ponto B da estrutura. Então nós temos duas incógnitas para descobrir o valor delas, quanto elas valem para suportar o peso colocado sobre esta estrutura. São duas incógnitas, ainda não sabemos. E para saber então se esta é uma estrutura hipoestática, hiperestática ou isostática, vamos usar a nossa fórmula G igual ao número de incógnitas menos as equações. Bom, nós temos duas incógnitas menos 3 equações de equilíbrio. Sempre vamos ter menos 3 equações de equilíbrio. Então, G será igual a 2 menos 3 e G será igual a menos 1. Ou seja, G deu menor do que zero, logo esta estrutura é uma estrutura hipoestática, ou seja, ela não serve para a engenharia civil. Afinal de contas, você não quer que a sua obra saia andando por aí. Ok? Vamos tratar já da exceção à regra. Toda regra tem a sua exceção. O que acontece? Se eu coloco mais um apoio de primeiro gênero aqui, trazendo para a nossa fórmula, nós vamos ter mais uma reação de apoio, então nós vamos ter 3 incógnitas menos 3 equações e o G vai dar igual a zero. Logo, você poderia pensar, então, esta é uma estrutura que agora se tornou isostática. Mas perceba que ainda não temos uma reação de apoio que impeça ela de sair andando na horizontal, apenas na vertical. Então, não importa quantos apoios você coloque nesta estrutura, sendo eles de primeiro gênero, ela nunca será isostática, nem mesmo hiperestática. Ela sempre será hipoestática, ou seja, ela é fraca para o que nós queremos. Nós queremos estruturas que fiquem paradas, ok? Então esta é a exceção da regra. Se na sua prova cair classificação de estruturas e o seu professor colocar 25 apoios de primeiro gênero segurando uma estrutura e nenhum apoio de segundo gênero nela, ela é hipoestática. Ok, vamos agora então para as estruturas hiperestáticas. Perceba que nós temos aqui a mesma viga, eu mudei apenas os seus apoios e agora nós temos aqui dois apoios de segundo gênero. Os dois apoios de segundo gênero também impedem os movimentos na vertical, mas lembre, ele também impede movimentos na horizontal. Trazendo para nossa equação, para nossa fórmula, nós vamos ter G igual a x menos E. Veja quantas incógnitas nós temos que descobrir agora, quantos cálculos teríamos aqui para fazer. Nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4 reações de apoio para descobrir o valor de cada uma delas, ou seja, nós temos 4 incógnitas e nós vamos ter então 4 menos 3 e o nosso G vai ser igual a 1. 1 é maior do que 0, logo a nossa estrutura aqui é uma estrutura hiperestática. E se no lugar do apoio de segundo gênero nós colocássemos um de terceiro gênero, aí nós teríamos 5 menos 3 igual a 2 e ela continuaria sendo hiperestática. Vamos à última classificação de viga, a que mais nos interessa no momento, a estrutura isostática. Perceba, nós temos aqui ainda a mesma estrutura, a mesma viga, porém agora nós temos um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero. Este apoio de segundo gênero, como nós já vimos, ele tem 2 graus de liberdade restringidas, ele evita movimentação na vertical e na horizontal, e ele gera 2 reações de apoio, ou seja, 2 incógnitas. Este de primeiro gênero, ele impede apenas a movimentação na vertical. Trazendo então para a nossa fórmula, nós temos G igual a x menos E. O número de x que nós temos de incógnitas é 1, 2, 3 e de equações sempre 3. Então logo nós teremos que g será igual a 3 menos 3 e g será igual a 0. Portanto,
Essa nossa estrutura ela é isostática. Me acompanhe aqui ainda. Perceba agora nós temos uma outra estrutura com uma carga aqui na ponta dela e ela está apenas sendo sustentada por um apoio de terceiro gênero. Porém, este apoio de terceiro gênero, como nós já vimos, ele impede um movimento na vertical, ele impede também um movimento na horizontal e ele ainda tem um terceiro tipo de movimento impedido, que é a rotação. Então, nós teremos também aqui um MA e uma viga que é sustentada apenas por um apoio de engaste de terceiro gênero, é uma viga isostática. Ok, pessoal? Então fica bem claro aí alguns dos conceitos básicos. Espero que tenham gostado. Se curtiu, dá um like. Na sequência nós vamos já calcular algumas vigas e ao passarmos para os cálculos das vigas biapoiadas, nós vamos colocar em prática tudo que aprendemos hoje e tudo vai ficar ainda mais fácil. Um abraço, tchau!